Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Doutora Flávia Responde. Como sempre, falando sobre beleza, né? São dicas e informações para te deixar ainda mais bonita. Doutora Flávia, seja bem-vinda. Ingrid, seja Obrigada. bem-vinda ao nosso podcast. E como sempre, o assunto é beleza. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o peeling coreano. Doutora Flávia, eu gostaria que a senhora explicasse o que é o peeling coreano. Peeling coreano é um lançamento, uma novidade que acabou de chegar. E assim, houve uma busca muito grande para os coreanos. Se você vê a pele das coreanas, são lindas. Peles sem manchas, com viço, sem linhas de marcas de rugas. E por que isso? Porque lá eles investem muito em tecnologia dos cosméticos. E esses cosméticos coreanos, eles vieram para o Brasil. E esse peeling coreano, quando você passa ele, é como se fosse microagulhamento. Quem entende um pouquinho de estética, sabe que existem os microagulhamentos que nós aplicamos profissionalmente na clínica, que são várias agulhinhas numa caneta ou num aparelho que nós aplicamos na face. E esse cosmético, quando nós aplicamos no rosto, é como se fosse microagulhas que vão permeando, que são as espículas, que está dentro deste cosmético. É fantástico, é incrível. E a paciente, ela sente essas espículas permeando na face, na pele. E o que acontece? Quando há uma permeação dessas espículas, elas promovem uma abertura nessa pele. Porque a nossa pele, o que ela é? Ela é a nossa proteção. Por que nós fazemos microagulhamentos? Por que nós fazemos laser? Para que nós permitimos que o ativo que nós queremos que entre, ele tenha facilidade. Porque se eu pego um bom ativo e eu coloco sobre a minha pele, se ele não tiver uma tecnologia adequada, ele vai ficar aqui na pele e ele não vai penetrar. Então, essas microespículas, elas vão promover essa abertura para que o ativo posterior que eu for aplicar, ele vai agir, por exemplo, na derme, que é uma camada mais profunda da pele. Então, a gente aplica esse produto, que é o peeling coreano, com essas espículas, e depois nós podemos aplicar em cima ou um exossomo. O que é o exossomo? É um ativo que foi lançado recentemente, eu falo recentemente porque 2 anos, mais ou menos, e que ele tem uma ação de reestruturação da pele. Podemos usar ele como reestruturador, podemos usar peeling como, por exemplo, o ácido retinóico coreano, para poder ter uma ação mais intensa de rejuvenescimento. Podemos aplicar um ativo clareador, se for meu objetivo. Então, aí nós temos vários ativos coreanos, inclusive, aí dependendo do objetivo, para poder realizar esse procedimento na face. Existe uma idade mínima e máxima para se fazer esse procedimento? Olha, esse procedimento eu indico pelo menos uma paciente acima de 16 anos. Claro que eu vou avaliar a pele dela, se for necessário, 17, 18 anos. E não tem limite de idade para aplicar. Inclusive, essa semana eu apliquei numa paciente de 80 anos. E ela amou, porque ela já na aplicação, ela já percebeu a reestruturação da pele dela. Você falou o termo avaliação, né? Que você avalia a pele, né? Então, quando que ele é indicado? O peeling coreano, ele é indicado para essas jovens que têm acne, que têm cravinhos e acabam cutucando, acabam manchando ou até causando algumas cicatrizes leves. Então, nós podemos estar indicando peeling coreano. Se for uma pele mais madura, nós vamos indicar para fazer o rejuvenescimento. Aí nós podemos entrar com alguns ácidos, ácido retinóico, ácido salicílico, mandélico, também que vem da linha coreana, que nós vamos tratar essas peles mais maduras. Num resumo bem curto, né? Sei que é difícil falar, mas quais são os benefícios do peeling coreano? O peeling coreano, ele tem um benefício maravilhoso. Primeiro, ele deixa a tua pele muito iluminada.
Quando você aplica, você fala, meu Deus, o que aconteceu com a minha pele? Muito iluminada, uma pele mais rejuvenescida, uma pele mais clara, com menos linhas finas. Além de, se você aplicar um ativo estimulador de colágeno, ele vai ajudar no rejuvenescimento intenso e também na flacidez. E qual que é o tempo necessário para que o peeling coreano surta efeito? Em uma semana, o peeling coreano, ele já vai promover o efeito dele. Por quê? Ele vai haver uma descamação nesse período de uma semana, uma descamação leve. Um detalhe importante, ele não tira o paciente da rotina dele diária, porque ele não é um peeling agressivo. E quando você já faz a hidratação dele, inclusive nós fazemos a hidratação com os produtos coreanos, a pele ela já fica muito mais iluminada, mais clara, mais rejuvenescida. Bacana. E quais são as principais queixas, doutora Ingrid, que levam as pessoas a procurar o peeling coreano? Geralmente, manchas, né? Temos muita reclamação de melasma, manchinhas, e as linhas de expressões também, linha de expressão, cicatrizes de acne. Então, essas são as principais queixas que os pacientes procuram. Eu sei que existem várias formas de você tratar a pele, né? E quando a pessoa chega e te faz um relato da dificuldade ou do sintoma que ela tem, eu não sei se ela sabe se é sintoma, mas daquilo que ela acha que ela não gosta. Da Como, queixa principal dela. como que você avalia e como que você define qual procedimento vai ser aplicado? Chico, quando o paciente ele tem uma queixa, que ele está incomodado com alguma coisa, primeiro nós vamos avaliar a estruturação da pele. O que seria estruturação? Se houve perda de massa muscular, nós temos também perda de massa óssea, que isso modifica o rosto e causa envelhecimento, e perda de gordura. A gordura ela vai deslocando, além de nós diminuirmos gordura na face, que dá esse desenho bonitinho, esse formato, ele vai deslocando e aí nós vamos tendo os excessos de gordurinhas em determinadas regiões que não gosta, bigode chinês vai aumentando, aquela massazinha que dá jovialidade perde, e principalmente pela força da gravidade, nós temos um avanço aqui da gordura e da pele para frente. Por isso que nós aumentamos o bigode chinês. Nós fazemos uma avaliação e mostra para o paciente que há uma perda de estruturação. Perda de estruturação, nós temos um protocolo específico para isso. Então, vai precisar, muitas vezes, de ácido hialurônico, bioestimuladores, fios de sustentação. Então, é um padrão de tratamento para mexer estrutura. Quando nós falamos de qualidade de pele, que é uma das coisas que eu sempre associo, eu nunca gosto de trabalhar estruturação sem trabalhar a qualidade da pele. Não adianta eu estruturar, deixar bonitinho, e uma pele manchada, sem viço, com linhas, uma pele envelhecida, com flacidez. Aí nós entramos com lasers, temos hoje o laser de CO2, que ele veio para revolucionar, porque antes o laser de CO2 ele era um laser muito agressivo, e hoje ele não é um laser híbrido, que ele trabalha qualidade de pele mais profundo, trabalhando linhas e viço de pele sem agredir. Entramos com peelings, com radiofrequência, com, enfim, micro e macro aparelhos que estimulam muito colágeno. E, lógico, não poderia falar do Botox, que o Botox ele trabalha musculatura. Então, o músculo que nós vamos perdendo, que é uma flacidez, ele vai estruturar para poder elevar o olhar e diminuir as linhas de expressão. Muito legal. E o pós-tratamento, né, do peeling coreano? Existe alguma recomendação que você faz? Hidratação. Então, nós indicamos os home cares, que são os hidratantes, tanto sabonete, hidratante diurno, noturno e filtro solar. Filtro solar indispensável por causa do nosso sol e principalmente agora por causa do verão. Existe alguma contraindicação para o uso do peeling coreano?
Chico, o peeling coreano, ele é um peeling superficial, ele não é um peeling agressivo. Então, assim, basicamente, ele não tem contraindicação. Mas por que que nós precisamos avaliar uma pele? Por exemplo, uma pele que está com acne ativa. Eu não vou indicar um peeling coreano. Uma pele que ela está com dermatite. Eu não posso indicar um peeling coreano. Uma pele que está muito sensível, que nós vemos que está com alguma alergia, não pode ser indicado. Então, assim, por isso que precisa de uma avaliação clínica para poder ver como que está o estado dessa pele para nós indicarmos. O peeling coreano é uma única aplicação? O peeling coreano, ele é uma única aplicação, porém, ele pode ser realizado 2, 3, 4, 5 vezes. Se a pele estiver muito espessa, que é a camada de proteção, nós vamos realizar o peeling coreano, vai melhorar, mas nós vamos perceber que vai precisar trabalhar um pouquinho mais essa pele. Então, provavelmente, nós vamos indicar 2 ou 3 sessões para esse tipo de pele. Doutora Ingrid, conta pra gente de um tratamento que você fez, né? Qual foi a reação do paciente? Hoje, como Um caso clínico mesmo. um caso clínico. Então, como nós trabalhamos bastante hoje com o laser de CO2, né, que está sendo muito procurado, então as pacientes ficam bem preocupadas, né, como vai ficar, se vai inchar muito, se vai ficar muito vermelho. Só que é muito relativo. Tem pessoas que têm esse inchaço, principalmente a área dos olhos, que é uma região mais sensível, né, pode causar um leve inchaço, já aconteceu comigo mesmo, com a doutora. E vermelho, né? E depois do pós dele formam umas casquinhas marrons, assim, que a gente faz a revitalização depois e vem uma pele linda. Então, mas após a pele linda, né? Qual é o relato do paciente? Então, após o tratamento do peeling coreano, as pacientes relatam muito uma pele mais viçosa, mais iluminada, né, bem tratada, né, rosto saudável mesmo, porque ele causa um estímulo de colágeno, ele tira aquela primeira camada mais espessa, né, os poros. Então, elas relatam muita melhora na pele mesmo, no viço. Bacana. Bom, com relação ao peeling coreano, deve ter muito mais informação para trazer, né? Mas a gente tem um tempo para seguir. Gostaria que vocês, né, a doutora Flávia e também a Ingrid, se tiver alguma outra colocação para fazer com relação ao peeling coreano, fiquem à vontade. O peeling coreano, por ser um lançamento, então, como eu, quando chegou, eu fiquei encantada, primeiro com a ação dele, como que ele é realizado e com essa tecnologia de cosmético. É uma tecnologia realmente revolucionária. Então, eu vejo que as pacientes, elas também estão encantadas com o efeito dele, com os resultados e a forma de aplicação muito tranquila, sem tirar as pacientes da rotina. Então, para você que está vendo esse vídeo, né, e preocupado com a sua beleza, aqui no canal da doutora Flávia tem muitos outros vídeos que vão com certeza te ajudar. Tá? Então, até a próxima, doutora. Até a próxima. Obrigada.